Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Ian e essa aqui é a questão 1 da atividade de UCE. Vou estar realizando ela com vocês. É uma questão simples, mas que requer um pouquinho de atenção na hora de resolver. Vamos lá. Alunos do curso técnico integrado do IF Pirapora foram convidados para fazer estágio na própria instituição. Uma das tarefas foi ajudar na instalação de placas solares no telhado do prédio. Ao chegarem, alguns módulos já haviam sido instalados. Um aluno curioso perguntou quantos metros quadrados tem um módulo fotovoltaico, e um eletricista respondeu que cada módulo mede 20 centímetros por 100 centímetros. Ele explicou também que, segundo o fabricante, apenas 80% da área total disponível pode ser usada para a instalação dos módulos. A pergunta é: qual será a área efetivamente utilizada para a instalação dos módulos? E quantos módulos serão necessários, considerando as dimensões fornecidas? Bem, pessoal, aqui a gente consegue ver na própria imagem que a gente já tem uma área que já foi utilizada, né? Então, a gente tem que utilizar o restante, né, do, do telhado, né, do Instituto Federal, para a gente colocar placa em tudo quanto é lugar. Aqui a gente tem essa área disponível, essa área disponível, essa área disponível, essa área disponível, aqui e aqui. Então, essa é a área disponível que a gente tem para instalação de placas, certo? A gente precisa saber qual que é essa área exatamente, certo? Vamos lá. Utilizando as medidas, a gente já vai usar tudo em metro quadrado, óbvio. Então aqui a gente tem 5 metros por 10 metros, né? 5 por 10, 50 metros quadrados que tem essa parte da lateral. E também tem do outro lado a mesma coisa. Então seria vezes 2, né? Esse valor. 100 metros quadrados que tem só essa lateral aqui do telhado do Instituto Federal. Vamos colocando aqui só para facilitar, a gente não esquecer os valores. Tá ridículo, porque eu não consigo escrever diretamente, né? Então eu tenho que ir pelo mouse, mas acho que dá para entender. Aqui também a gente tem os valores de baixo, que são de 15 metros por 5. Também tem dois telhados, esse daqui quanto esse daqui. Então, é vezes 2, valor de 150. Eu não vou fazer direto, só para facilitar a explicação, e também essa calculadora do Windows não é das melhores, então acaba que ela fica fazendo o cálculo errado. E aí, tem também essa área aqui central, né, de 20 metros por 3,5, mais 70 metros quadrados. E aí também temos essas três partes, até porque essa daqui, como já está sendo utilizada, a gente só pode utilizar essas três. Cada uma vai ter 4 por 3, 4 metros por 3, vão ter 12 metros quadrados cada uma. A gente vai ter 3 disponíveis, né? Então a gente faz vezes 3, dá 36 metros quadrados. Bem, somando tudo, a gente tem 100 mais 150 mais 70 mais 36, totalizando 356 metros quadrados. 356 metros quadrados, certo? Bem, essa aqui é a área que a gente tem disponível, mas a gente tem aqui no próprio enunciado falando que apenas 80% da área total disponível pode ser utilizada para a instalação desses módulos. Então, uma continha muito simples aí para a gente fazer para a gente pegar esse 80%, né, dessa área, a gente só multiplicar por 0,8, que a gente já vai ter o valor, né, 80% dos 356. Então, a área que nós temos é de 284,8 metros quadrados. Essa daqui é a área que a gente tem disponível e que pode ser utilizada para a instalação dos módulos. Então, a gente já consegue responder a primeira parte da questão, né, que qual será a área efetivamente utilizada para a instalação dos módulos. A área é de 284 metros, 8, né, 284,8 metros quadrados, certo? Bem, vamos agora prosseguir para a segunda parte da questão, que pergunta a respeito, né, de quantos módulos serão necessários, considerando as dimensões fornecidas, né? Então, quantos módulos a gente vai precisar para encher isso aqui de placa e todo lugar aí ter placa no Instituto Federal. Certo. Aqui a gente também tem a informação que cada módulo mede 200 centímetros por 100 centímetros.
100 centímetros é a mesma coisa que 1 metro, né? Então a gente tem 2 metros por 1 metro, totalizando 2 metros quadrados. Né? Então a gente transforma esse valor em centímetros para metros e para metros quadrados, para a gente ter o mesmo, o mesmo número aqui, né, com a área que vai ser utilizada para a instalação dos módulos, que a gente chegou em 284,8 metros quadrados. Então, a gente ter também a medida do módulo em metros quadrados vai facilitar muito, né, a nossa conta. Para isso, a conta fica muito fácil, muito simples de fazer, que é simplesmente pegar o 284,8 e dividir por 2, até porque cada módulo vai ter 2 metros quadrados. A gente tem um total de 142,4. Óbvio, a gente não consegue colocar 0,4 módulo de 4 módulo fotovoltaico. Então, esse 0,4 é desconsiderado, totalizando 142 módulos. Show? Assim a gente consegue responder tanto a primeira questão, que pergunta qual será a área efetivamente utilizada, que vai ser os 284,8 metros quadrados, e a gente também tem a quantidade de módulos que serão necessários para encher isso aqui de placa, que são de 142 módulos. Show de bola? Vamos para a próxima questão, que essa daqui estava fácil demais. Vamos para a resolução da questão 2. Uma parede retangular tem 5 metros de altura e 3 metros de largura. Se cada lata de tinta cobre 10 metros quadrados, quantas latas serão necessárias para pintar toda a parede? Para calcularmos essa questão, primeiro temos que descobrir a área da parede, que vai ser o cálculo da altura vezes a largura. Então, temos 5 vezes 3, que vai ser igual a 15 metros quadrados. Deixa eu anotar aqui embaixo. Sabemos que cada lata de tinta cobre 10 metros quadrados, correto? Então, vamos pegar os 15 metros quadrados de área de parede e dividir pelos 10 metros quadrados de cobertura por lata de tinta para conseguirmos descobrir a quantidade de lata. Então, a gente vai dividir esse valor, 15 dividido por 10, vem 10, sobra 5,5, 0. Então, temos o resultado de 1,5 latas de tinta. Não existe 1,5 latas de tinta na hora de você comprar. Então, a gente arredonda esse valor para 2 latas de tintas. Então, no final, teremos 2 latas de tinta. Resposta correta, letra B. Seguinte, pessoal, dando continuidade aqui nas questões. Questão 3 agora aqui para vocês. Questão fácil, muito simples de fazer. Vou só fazer aqui o passo a passo para vocês entenderem qual que é o processo, né, para a gente chegar no resultado. Um cômodo quadrado será revestido com cerâmica. Cada cerâmica mede 60 centímetros por 60 centímetros. E o cômodo tem 3 metros por 3 metros. Quantas peças serão necessárias? Vamos lá, a primeira coisa que a gente faz aqui, né, para facilitar a nossa conta, é a gente igualar, né, as medidas de comprimento da cerâmica com a do cômodo. Né? Aqui no caso eu vou estar igualando a cerâmica, né, que tem 60 centímetros, eu vou passar para metros. No caso, se 100 centímetros é 1 metro, logo 60 centímetros é 0,6 metros. Né? 0,6 vezes 0,6 e assim a gente consegue a medida em centímetros, metros, né, na verdade, em metros quadrados dessa cerâmica, que no caso é de 0,36. Né? 0,36 metros quadrados. Enquanto o cômodo, né, 3 vezes 3, padrão, 9, todo mundo sabe. A gente só precisa agora dividir. Né? A gente divide a quantidade de metros, a quantidade, né,
do tamanho, o de metros quadrados do cômodo pelos metros quadrados da cerâmica. No caso, são 9 metros quadrados divididos por 0,36, que no caso dá 25. 25 cerâmicas, né? 25 peças necessárias, que é exatamente o que a questão está pedindo. No total, 25 peças. Muito ruim escrever com mouse, rapaziada. Peço perdão. Mas tá aí uma questão muito fácil, né? Que todo mundo deve ter entendido passo a passo. Muito simples. É isso, fechou. Então, dando continuidade, nós vamos falar da questão 4, né? Que é bem tranquila também e bem de boa, né? Que é, como vocês podem ver, já é uma questão que envolve a área do trapézio, né? Enfim. O governo federal planeja adquirir um terreno para a construção do IFNG, Campus Pirapora, né? E para isso, contratou um topógrafo responsável por demarcar a área destinada à obra. Destacado em vermelho no mapa, no caso, a área que vai ser construída, né? Vai ser a área que está em vermelho, né? Como vocês podem ver. A pergunta seria qual é a área total do terreno onde será construído o campus, né? Como vocês podem ver, envolve, né? Lembrando, em metros quadrados. Lembrando que aqui é a área do trapézio e deu que as medidas em quilômetro, né? O topógrafo fez a medida e deu em quilômetro, né? Então nós temos que converter de quilômetros para metros, né? Para metros quadrados, porque o resultado tem que ser em metros quadrados, certo? Então nós temos que converter 0,33 km para 330 metros. Aí aqui também já deu a área em azul, né? A área azul não vai ser a área onde não vai ser construída, não vai ser construído o campus, só na área vermelha. Como é um trapézio, né? A área do trapézio seria essa aqui, né? Onde seria B maior, B maior, B maior, mais B menor, vezes a altura sobre 2. Né? Como vocês podem ver, o B maior seria 330 metros e o B menor seria 273 metros. E a altura seria 190 metros, né? Então nós já temos esses dados, né? E é só jogar na fórmula, que ficaria simplesmente 330 mais 300. Só um momentinho. Ficaria 330 mais 275 vezes 190 sobre 2, né? Vocês podem ver aqui. 330 mais 275 dá 609, né? 609. 609 vezes 190 dá 609 vezes 190 dá 114.950, jogando na calculadora. Sobre 2, nós já achamos a área total de 57.475 metros quadrados, né? Que no caso seria essa área vermelha aqui, de 57.475 metros quadrados, certo? Dando continuidade, a área que não vai ser construída vai ser a área vermelha. Então nós temos que tirar essa área, não, essa área azul, que no caso nós temos que tirar essa área azul da jogada, onde a área azul aqui já deu que é 4.000, né? 4.160 metros quadrados, certo? Deixa eu anotar aqui. Essa área que não vai ser usada. Ou seja, nós temos que pegar a área total menos essa pequena área aqui para descobrir a área total onde o terreno vai ser construído. Então, nós vamos pegar 57.475 metros quadrados menos 4.160 metros quadrados, certo? Aqui. Que no caso seria essa área. A área total. Jogando essa conta na calculadora, nós descobrimos que a área total que vai ser construída vai ser 53.315 metros quadrados, né? No caso seria a área total que vai ser construído o campus Pirapora, no caso um Instituto Federal, né? No mais seria isso. Dando continuidade, eu vou estar fazendo a questão 6, né? Que eu coloquei 7, mas acabei errando. Mas a questão 6.
É uma questão bem fácil e onde envolve trapézio também, né? O estacionamento. O estacionamento do IF foi projetado em forma de trapézio, né? Com base de 10 metros e 6 metros. No caso, base maior de 10 metros e base menor de 6 metros. E altura de 5 metros, né? Qual seria a área total? Cara, a área total, visualizando de cima, né? Visualizando pelo Google Maps, de cima, nós podemos visualizar da seguinte forma. Como é a área do trapézio, nós temos que usar a fórmula do trapézio para descobrir a área, né? Que a fórmula seria simplesmente base maior, essa aqui, mais base menor, aqui, vezes a altura, e isso tudo sobre 2 descobre a área do trapézio. Aqui informou a base maior, que no caso é de 10 metros, base menor de 6 metros, a altura de 5 metros, lembrando, visualizando de cima, né, pelo satélite. E aqui pede a área total, né. Jogando os dados que a questão deu na fórmula, nós descobrimos que fica assim, no caso ia ficar assim. Fica a área, né, a área total, é igual a 10 mais 6 vezes 5, tudo isso sobre 2. 10 mais 6 vai dar 16, e 16 vezes 5 dá 80, né, jogando na calculadora. Sobre 2. 80 dividido por 2 é 40. 40 metros quadrados seria a área em que 40 metros quadrados seria a área que foi projetado o estacionamento do Instituto Federal, né? No caso, a questão, ela fornece alternativas, que no caso seria de... No caso, olhando a pergunta, as alternativas da questão, nós podemos simplesmente visualizar que ela é de alternativa, né? Como vocês podem estar olhando aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar na tela certinha. Acertar na tela certinha. Nós descobrimos o resultado final, né? A área do que o estacionamento do IF foi projetado, né? Que é de 40 metros quadrados. E nas alternativas, né? Podemos ver que tem 40 metros quadrados, então vai ser a área que vai marcar. E no caso, seria esse a resolução dela, né? A área total do estacionamento do IF. No mais seria isso. E pronto. Então, rapaziada, eu vou estar resolvendo aqui, né, a questão 5 da atividade, uma questão bem simples, bem fácil, onde envolve áreas, né, no caso, a área do trapézio. Vou estar lendo aqui o enunciado para nós estar dando continuidade. Ao chegar ao Instituto Federal, o IF, o diretor-geral percebeu que a grama do campus estava seca e mal cuidada. Preocupado com a aparência e o bem-estar do ambiente, ele decidiu contratar uma empresa especializada para revitalizar a área verde. Após a contratação, um topógrafo foi ao local e demarcou toda a área onde a nova grama seria instalada. Qual é a área total em metros quadrados que será coberta com a nova grama do campus Pirapora, né? No caso, o IF. É uma questão bem simples, né? Como você pode estar vendo, onde envolve figuras. E logo de início nós podemos perceber aqui, né, que a figura representada aqui é uma figura de trapézio, né? Vou estar desenhando aqui para vocês entenderem melhor. Se a gente fechar aqui, ó, nós podemos visualizar um trapézio, outro trapézio, fechar aqui, um terceiro trapézio e um quarto trapézio. Então, é bem fácil, né? Só ver a área do trapézio e tranquilo. Mas primeiramente nós temos que atentar ao seguinte, a essa área aqui, onde somando ela, vai dar 13 metros. Vai dar 13 metros. Vou fazer em preto para vocês estar vendo melhor. 13 metros, certo? Com isso, nós temos que, como vocês podem, trapézio. E para quem não sabe, nós temos que usar a fórmula do trapézio, né? Que seria essa seguinte fórmula aqui, ó. Que é a base vezes a altura. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Como podemos ver aqui, a base maior é 13 metros, né? Como vocês podem ver aqui, a base maior é 13 metros, essa aqui. E a base menor, né, como tá vendo aqui no desenho, é de 9 metros, certo? Base menor de 9 metros. Base menor de 9 metros. Jogando a fórmula, vai ficar simplesmente assim, ó. Vai ficar 13 mais 9,
vezes 5 sobre 2. Que para quem não sabe, fica 22 vezes 5 sobre 2. 22 vezes 5 dá 110, né? E 110 sobre 2 dá 55 metros. Então, essa área aqui do primeiro trapézio, como vocês podem ver, dá 55 metros. Só que como vocês podem ver aqui, ó, são 4 trapézios, né? Deixa eu pegar uma cor aqui para vocês visualizar. São 4 trapézios. Aqui é o primeiro trapézio, segundo, fechando aqui, aqui seria o terceiro e aqui seria o quarto. E todas essas áreas, como vocês podem ver, é igual, né? Então é só pegar, né? Nós vamos vir aqui, selecionar aqui, pegar esses 4, como são 4 trapézios, vamos pegar 4 vezes 5, né? Que daria 220 metros. Agora, nós terminou, né, de calcular a parte de cima, nós vamos para a parte de baixo, que seria bem mais simples ainda, onde é só, né, um retângulo, como vocês podem ver, a figura de um retângulo aqui, né, onde a base maior, nós teríamos que ver a fórmula, né, para quem não sabe a fórmula do retângulo, é bem simples, seria essa aqui, ó. No caso, a área do retângulo, que seria a base vezes a altura, né. A base, nós podemos visualizar aqui, que seria 20 metros, e a altura seria 2,5 metros. Então, jogando a fórmula, vai ficar assim. Vai ficar 2,5 vezes 50 metros, né? 2,5 altura vezes 20. Não, 2,5 que é a altura vezes 20, né? Que é a base maior. Como vocês podem ver, são dois triângulos, né? São dois triângulos de área igual. Então, nós vai simplesmente pegar aqui 2 vezes 50, né? Porque são dois triângulos, que vai dar 100 metros, né? E a pergunta quer saber o que, na final de contas? Quer descobrir a área total em metros quadrados. É a área total que será coberta com a nova grama do campus. Que no caso seria esse local aqui, mais esses dois locais aqui. Que nós, como nós descobrimos que é 120 metros esse local aqui de cima e 100 metros quadrados o local aqui de baixo, é só nós pegar, no caso, 220 mais 100, que vai dar 320 metros quadrados, que será coberta com a nova grama do IF, né? A nova grama. No mais, seria isso, como resolver essa questão.